teve reajuste no preço do transporte público de Belo Horizonte. Claro, esse é o tema com nossa colunista toda terça-feira com a gente na segunda edição do Central 98. Marcela Trópia, bom dia para você. Feliz 2024, viu? Com aumento. Bom dia, feliz 2024 para os nossos ouvintes. Feliz 2024, Carol e João. Muitos programas e muitos temas interessantes para nós aqui nesse ano. Pois é, gente, todo início de ano é a mesma história. A gente acorda no primeiro dia útil, vai pegar o ônibus para ir trabalhar e o aumento tá lá plotado na porta do ônibus. Infelizmente, nesse ano foram 16% de aumento e o prefeito argumentou que para cobrir os custos, do sistema do ano passado. Então, o subsídio de R$500 bilhão, vou repetir, 512 milhões de reais foi o que a gente já pagou para os ônibus no ano passado. Não foi suficiente para manter o sistema de pé e o prefeito argumentou que nesse ano precisa de novo reajustar a passagem para continuar pagando essa conta. Mas na prática o que a gente entende é que subsídio é pagar duas vezes, porque dinheiro público e o dinheiro da tarifa sai do bolso de quem? Do cidadão do mesmo jeito. Então a gente está pagando a conta duas vezes do transporte público e o que eu escuto por aí não é que o transporte melhorou. Ô Marcela, e uma coisa que a gente fala sempre aqui, né, é a questão do... Eu nem sou contra o subsídio. Eu acho que o subsídio, ele é válido se a gente tiver a melhoria da mobilidade urbana como um todo, que é essencial para o funcionamento de qualquer cidade. A gente, inclusive, vê subsídio em outras cidades desenvolvidas do mundo agora. O grande problema é, a gente vê subsídio, vê reajuste, tá vindo uma melhoria muito lenta, mas assim, muito aquém do que deveria ser pela quantidade de dinheiro injetado. Mas o que eu sinto falta mesmo é de uma transparência no custo da operação. Quanto que custa operar esse sistema? Quanto que precisa para esse sistema ser realmente um sistema digno, que transporte as pessoas com conforto, com agilidade? Porque parece só que é um buraco sem fundo ali, vai colocando dinheiro, dinheiro, dinheiro e as empresas sempre estão à beira de um colapso, mas as contas ali no papel, olha, vamos olhar quanto que custa operar esse sistema, parece que a gente nunca vê com clareza. Essa transparência é o ponto central da discussão dos ônibus, Carol, porque a gente, desde quando eu entrei na Câmara, desde 2021, a gente vem discutindo com CPIs, com comissões, com fiscalização ativa da Câmara, quanto custa, de fato, manter o sistema de transporte público de Belo Horizonte de pé. E até hoje a gente não tem essa resposta. Então, em 2021 foi um subsídio emergencial. Na verdade, em 2020, o Calil repassou ali 200 milhões sem nenhuma transparência, sem nem votação na Câmara para as empresas de ônibus. Em 2021, foi mais dinheiro de novo, a proposta eram 160 milhões, no fim foi mais do que o dobro disso para as empresas. Ano passado, 512 milhões. E esse ano, quanto vai ser o subsídio? O prefeito não mandou na lei orçamentária, mas eu sou contra o subsídio justamente por isso, porque eu sabia que bastava a gente dar o primeiro, que depois disso a gente ia ter que dar todos os anos e o sistema ia sempre pedir mais, porque a gente não sabe quanto custa de fato a passagem, a gente não sabe nem quantos passageiros existem no sistema, porque hoje o método não é totalmente informatizado, então você pode ter furos ali na catraca, e a gente não sabe também quanto custa de fato manter esses ônibus com qualidade, que a gente tem agora uma frota recém-chegada, mas a gente tem ônibus muito velhos que não estão sendo substituídos, e se a gente tirar de circulação, a gente também vai deixar o cidadão desatendido. Enfim, transparência tem que ser um pilar para o próximo contrato das empresas de ônibus, para a gente saber quantos quilômetros são rodados, quais são as rotas, se precisa ser remanejado o sistema de transporte para a cidade, quanto deve custar essa nova tarifa, para que a gente consiga fiscalizar e fechar a torneira onde estiver vazando aí, gastando muito. É esse ponto, né, de quanto deve custar a tarifa, que até virou uma batalha judicial. Né, o juiz que concedeu primeiro, ele suspendeu esse aumento, ele alegou exatamente isso. Falta um estudo, segundo o juiz, para ver quanto subiu. Porque na visão dele, e quando ele foi provocado, né, por alguns vereadores e deputados mineiros, ele foi provocado dessa seguinte forma: esse aumento está mais alto do que todo mundo esperava. Isso, a Prefeitura tem colocado esses cálculos, esses estudos para a Câmara também analisar? Não, na verdade, existiu um grupo de trabalho, é importante dizer isso, entre a Câmara, as empresas, o CETRA ali, né, o Sindicato das Empresas de Ônibus, das cooperativas e a Prefeitura de Belo Horizonte.
E quando a conta da tarifa começou a avançar, esse grupo foi dissolvido. E essa é a grande dificuldade. Tem aumento do preço do diesel, sim, tem aumento com a folha. A gente tem uma série de manutenções que os ônibus passam, que isso tudo custa, gente. Não dá para dizer que o transporte público vai ser gratuito e nós não vamos pagar nada, mas alguém vai pagar essa conta, nem que seja o setor público. Agora, o importante é entender qual o tamanho dessas rotas em Belo Horizonte, quanto custa o serviço, quanto custa a folha, quanto deixou de custar a retirada dos trocadores, porque isso é um descumprimento de contrato também. E eu não vejo muita perspectiva a não ser refazer todo o contrato de Belo Horizonte. Pensa bem, nós estamos há 15 anos com o mesmo contrato. A mobilidade da cidade mudou toda. 15 anos Tudo atrás mudou, não né? tinha Uber, a gente não tinha esse volume de motos nas ruas, a gente não tinha esse volume de gente morando em Belo Horizonte. Então, tudo mudou e a gente precisa entender que isso mudou e refazer logo esse contrato, inclusive fazer contratos menores que permitam mais atualizações para que esse sistema de mobilidade não fique sucateado ao longo do tempo e a gente fique sempre estrangulado esperando o próximo aumento de passagem para tampar um buraco. E não para manter o transporte com qualidade. Vamos colocar nossos ouvintes na roda? Vamos lá. Porque tem mensagem aqui no nosso YouTube, é 98 Live, gente. Vai lá, faça sua inscrição, participe do programa, dê seu like. O Ismael Jerônimo falando o seguinte, ó, o subsídio dado às empresas não era até março de 2024? Então, por que o aumento em janeiro? Muita gente questionando isso, viu, Marcela, do subsídio. Porque a gente lembra, começou em março do ano passado, mas retroativo a janeiro. Né? Então, foi na primeira parcela, foram pagos. Ô, João, e pegou uma época com um aumentozinho também, que depois caiu justamente porque tinha o subsídio, ou seja, era retroativo, teve aumento, quem pagou esse mais caro aí recebeu de volta? Claro que não, né? Não tem nem como rastrear. Mas parece que a gente vai pagando em cima ali, não, esse aqui é retroativo, aí depois começa um novo subsídio, em vez de começar depois do mês, começa em cima daquele que já tem, e aí parece que só vai entrando dinheiro, e melhora que é bom ou nada. Exato, a gente tem que entender que existe um descasamento também, né, entre a aprovação do subsídio lá atrás e a renovação ali do orçamento. A prefeitura, ela faz esse aumento no início do ano porque ela zera ali o caixa, né, zera as contas da própria prefeitura e inicia esses novos repasses. Mas a verdade, gente, é que falta transparência. Se está confuso para vocês, para o cidadão que está ali pegando o ônibus todo dia, vocês imaginem para nós que estamos na função de fiscalização. São centenas de pedidos de informação, são relatórios de comissões processantes da Câmara Municipal e até hoje a gente não sabe quanto de fato tem que custar a passagem. Porque se a gente for fazer todos os reajustes que estão previstos em contrato, a passagem ia custar mais de R$7. Porque foram ignorados ao longo do tempo também e justamente por conta do desconforto popular de fazer um aumento todo ano. E aí isso gera, óbvio, um déficit ali naquela conta lá do início do contrato. Mas espera aí, eu não sei nem se aquela conta inicial do contrato ela é verdadeira, eu não sei nem qual é a base daquela conta. Então também não dá para confiar, por isso que os prefeitos também não foram dando aumentos ao longo de cada ano, como deveria ser o previsto pelo contrato. Fato é, transporte público em Belo Horizonte é sempre tema aqui do Central 98 e toda vez eu falo a mesma coisa. Enquanto a gente não souber de onde as pessoas saem e para onde as pessoas vão todos os dias, a gente não tem nem como começar a pensar o transporte da cidade. Eu tenho que saber que horas esse cidadão sai, quanto tempo ele fica no ônibus, qual o trajeto que ele faz, quais são as linhas sobrecarregadas, para eu colocar mais ônibus nessas linhas. E aí a gente passa por uma discussão de passagem, que é o quê? Quanto deve custar a passagem? Para isso, a gente precisa entender quanto custa o transporte, então calcular a folha, o preço do diesel, a desvalorização desses ônibus. E aí a gente consegue pensar, bom, a passagem vai custar R$10 com esse custo aqui, com transparência. Que seja, vai ter subsídio? Ok, vamos colocar na ponta do lápis então, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Vai ser subsídio da prefeitura? Eu vou começar a explorar economicamente as estações? Existem estações no mundo que tem vários shows que acontecem. Existe aluguel ali para um supermercado, existe estacionamento junto das estações. Tudo isso é dinheiro para reinvestir no sistema, para reinvestir, para baratear a passagem. A gente poderia aproveitar também ou melhor, né, a publicidade dos ônibus, poderia fazer o naming rights, que agora está na moda, né, trocar o nome das estações, colocando ali o nome de alguma empresa que deseja pagar pelo dinheiro daquela estação e ter ali os bônus da publicidade. Tem muitas formas alternativas de colocar dinheiro para dentro do caixa do transporte público sem precisar
ser diretamente dinheiro do cidadão ali, de imposto. Então é por isso que eu sou contra o subsídio, porque eu acho que ele é o caminho mais fácil. A gente poderia ter várias outras alternativas. Pode ser a última opção, né? Então a gente testar outras formas primeiro e falar assim, quanto que ficou faltando para ter um transporte público de qualidade. Realmente é um caminho a se pensar, aí, João. Deixa eu trazer aqui, primeiro, antes de trazer participações, na parte da questão da informatização do sistema. A gente teve um projeto aprovado e até entrou em vigor, a prefeitura está fazendo até testes, que é aquele que deu uma polêmica da retirada do dinheiro do transporte público, né? O dinheiro, a nota, o valor ali na mão realmente dos motoristas e tudo. E esse projeto, me lembro bem, seria exatamente essa informatização do sistema, né? Que aí você conseguiria ver de onde o ônibus saiu, se saiu lotado, se precisa colocar mais ônibus ali naquele trecho. Como é que está esse projeto? Não foi implantado, já que a prefeitura já aprovou, né? A Câmara aprovou o projeto em 2 turnos, a prefeitura já sancionou. Como é que está isso? Esse projeto de tarifa digital, né, informatizada, com cartão de crédito, de débito ou com o cartão do próprio sistema de transporte, ele já está em vigor na cidade, mas ele tem alguns problemas de implementação. Ele ainda não está em todos os ônibus e ele ainda é muito lento, então tem gerado fila ali na hora de pagar a passagem, está difícil para os usuários recarregarem os cartões, mas tem avançado. E por que é importante a gente ter uma tarifa 100% digital em Belo Horizonte? Muitas pessoas criticam, e o turista que vai chegar não vai pagar a passagem. Gente, isso é residual dentro do sistema, né? A gente precisa ter essa informatização dos meios de pagamento, porque eu evito corrupção. Então, eu não tenho ali o dinheiro sumindo, muitas vezes, na hora de dar o troco, na hora de pagar a passagem. Eu evito que a pessoa pule a catraca, porque eu vou conseguir registrar melhor quantos foram esses passageiros que caminharam ali pelos ônibus. E a gente mitiga uma coisa importante. Hoje, em Belo Horizonte, não são as mesmas empresas, mas são os mesmos sócios que operam o sistema de bilhetagem e que operam os ônibus em si, né, as cooperativas. Isso é um grande problema, porque a empresa de bilhetagem alega que tem 20 mil passageiros no mês e com base nesse número de passageiros que eu remunero os donos das empresas de ônibus. Então, é muito fácil fraudar um número, não estou dizendo que isso acontece, mas eu não tenho também como atestar. É possível. Então, é importante a gente até fracionar quem presta cada tipo de serviço em Belo Horizonte, tendo a tarifa digital, para conseguir apurar quantos foram os passageiros de fato, para ver quanto eu tenho que repassar para as empresas de ônibus. Hoje, terça-feira, primeiro dia útil do ano, primeira edição do Central 98 do ano, e a gente está aqui com ela, nossa colunista Marcela Trópia, falando sobre o reajuste da tarifa do transporte público em Belo Horizonte. E João fez uma pergunta para ela no último bloco, tá ligando agora aqui, ouvindo a gente, vendo a gente. João, repete a pergunta. Olha só, Carol, eu trouxe aqui um depoimento do Ricardo Daniel, que esteve em São Paulo. Ele falou, a tarifa lá do ônibus é R$ 4,40, do metrô R$ 5,00 e ainda tem gratuidade aos domingos e feriados. Eu questionei Marcela sobre essa questão da gratuidade. Podemos ter aqui em Belo Horizonte situação semelhante, feriados e domingos com ônibus gratuito? Opa, vamos lá. Aí. Vai depender do que a gente quer para o transporte público da nossa cidade. Se a gente quer ter transporte gratuito aos domingos, tem que pôr essa conta na ponta do lápis para conseguir entender quanto, então, de subsídio, de outras fontes de recursos que terão que ser repassados para o transporte. Porque gratuidade, gente, não significa gratuidade para todo mundo. Alguém vai pagar essa conta. Não existe almoço grátis. Ou vai ser a prefeitura, ou vai ser o usuário, ou vai ser a empresa de ônibus que vai pagar essa conta. Mas vale dizer que em Belo Horizonte, com esse último subsídio de R$500 bilhão, foram 512 milhões para as empresas de ônibus, a Câmara Municipal fez uma série de emendas ao projeto que garantia o subsídio para conseguir assegurar essa gratuidade para os cidadãos de algumas classificações. Então, existe ônibus gratuito em Belo Horizonte para vilas e favelas, vale transporte integral para os estudantes e também vale saúde para os pacientes em tratamento de câncer e para as pessoas que estão em busca de emprego. Então, a gente tem gratuidades em Belo Horizonte já vigentes, além da gratuidade para as pessoas com mais de 65 anos, e tudo isso custa no sistema de transporte. Foi por isso que a Câmara contribui em 120 milhões nessa conta de 512 milhões do subsídio de Belo Horizonte. Quer colocar os domingos? Vai só aumentando a conta. É importante ter a consciência de que quanto mais gratuidades existirem na cidade, mais talvez o subsídio vai ter que ser. Mas é difícil afirmar isso também, porque a gente não tem transparência do quanto de fato custa o sistema de mobilidade em Belo Horizonte. Mas falando hoje
Se ano que vem ou amanhã a gente quiser colocar domingos também gratuitamente, eu tenho certeza que a prefeitura vai dizer que precisa de mais alguns milhões para bancar essa conta. Marcela, outra coisa que às vezes me incomoda no transporte público é a questão da tarifa subsequente. Quando a gente tem a pessoa que precisa pegar 2, 3 ônibus para se deslocar, e aí ela usando, né? Ela usa ali o sistema digital, o cartão, ela tem até um desconto, ela paga meia tarifa na sequência. Mas, de certa forma, eu fico pensando, será que isso é justo? A pessoa já mora numa região mais longe, ela não tem um ônibus, por exemplo, que às vezes vai conectá-la, né, onde ela precisa chegar, e aí ela paga uma tarifa inteira mais a meia tarifa depois, ou às vezes ela pega 3 ônibus também, exceto quando ela faz as trocas ali na estação do móvel, a gente sabe, tá dentro da pista do móvel ali do BRT, né, você pode trocar de ônibus sem pagar por isso. E aí eu fico pensando, será que essa realmente é a melhor maneira? Porque às vezes fica muito caro para a pessoa. E isso prejudica também, eu vejo muitos casos acontecer assim, por exemplo, a pessoa que mora ali numa região mais longe vai trabalhar como babá na casa de alguém que mora em outro bairro. E aí a própria pessoa já não quer empregar aquela pessoa, porque fala, nossa, mas aí eu vou ter que pagar, são 3 ônibus, não é 1, são 2, são 3. E aí fica essa conta pesada demais. Daria para resolver isso ou para a gente pensar num outro sistema, como eu vejo em outras cidades, por exemplo, onde se paga até pelo quilômetro deslocado pela pessoa, né? Você vai marcar ali onde você pegou o ônibus, onde você vai descer. Não sei se ficaria mais justo também, porque às vezes tem ônibus que fazem um trajeto pequeno demais, se paga o mesmo tanto. Tem ônibus que fazem um trajeto muito longo, se paga o mesmo tanto, mas às vezes a pessoa não mora nem tão distante, mas precisa de 2 ônibus para se deslocar e acaba pagando um valor muito mais alto. De novo, Carol, precisamos entender de onde o cidadão sai, para onde ele vai. Eu vou bater nessa tecla todas as vezes que eu for falar de mobilidade em Belo Horizonte. E no ano passado, ano retrasado já, 2022, eu tive a oportunidade de morar 40 dias na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. E lá, gente, a tarifa ela é modular. Então, dependendo do dia da semana, de para onde você vai, qual estação você desce, qual horário do dia, você vai pagar uma tarifa diferente. Isso pode ser também uma possibilidade para Belo Horizonte, para que a gente estimule as pessoas, por exemplo, que moram muito perto, a pegarem o transporte público, para não colocar o carro na rua para um deslocamento muito pequeno. Ou então, fazer um incentivo para as pessoas usarem o transporte público em horários que não são horários de rush, né? Para desafogar o transporte público também, quem tiver flexibilidade, por exemplo. Estimular que as pessoas vão de carro até a estação e depois completam o trajeto ali com o transporte coletivo. Então, assim, tem várias formas de fazer isso. Em Belo Horizonte, o que dá para fazer de imediato para já corrigir essa situação de pagar 2, 3 tarifas por falta de integração? É importante que a gente tenha os ônibus de Belo Horizonte integrados com os da região metropolitana. Existem 2 cartões hoje, né? Você tem o BH Bus e você tem o Ótimo. Nós precisamos integrar esses 2 cartões para que as pessoas consigam transitar gastando menos ou gastando o justo para usar o transporte da cidade. E a gente também falando dessa questão do diferencial, outra coisa que eu fico bem chateada com esse reajuste em cima da hora sempre, viu? A gente fica sabendo do reajuste com o reajuste batendo a porta. Tenho certeza que hoje muita gente foi pegar o ônibus e ficou surpreso com o aumento da tarifa e falou, não estava sabendo. Mas também a gente dá a notícia aos 45 do segundo tempo, o povo tá viajando, voltou de viagem, tá de cara com a passagem mais cara. Não, eu acho que assim, o prefeito ele deve achar que só porque tá entre Natal e Réveillon, as pessoas simplesmente vão sentir menos a notícia, né? Eu acho que tem essa sensação, tipo assim, vamos dar aqui nesse vucu-vucu da festa, porque aí a gente não vai ser muito xingado. Gente, que coisa mais da década de 80, entendeu? O cidadão hoje tá com o telefone na mão, quicou no Diário Oficial, a imprensa já cobre, já tá em todas as redes sociais, em todos os canais. Falta realmente transparência, previsibilidade, planejamento, e não foi falta da imprensa perguntar. Só eu mesma presenciei umas 4 entrevistas que o prefeito foi questionado de quanto que ia ser o aumento e ele ficou ensaboando aquela coisa. Gente, não vamos brincar com o cidadão, as pessoas precisam se organizar, né? Precisa ter planejamento, e eu tenho certeza que esse número já estava na planilha ali da prefeitura já há pelo menos há 3 semanas. Porque eu penso o seguinte, deveria ser avisado pelo menos, com 1 mês de antecedência. Sim. Porque se você fala assim, eu sempre falo aqui, né? A gente deveria ter um planejamento financeiro melhor, uma educação financeira melhor. Mas se coisas importantes que vêm do poder público são avisadas ali no toque-toque, batendo a porta, em 1 mês que a pessoa já vai ter aumento de tudo. Quantos aumentos aqui a gente já falou, né, João? Verdade. Reajuste não sei o quê, água, e tudo aumenta em janeiro, tudo. E aí você fica ali esperando para ver quanto é que vai ser a passagem, para colocar no orçamento. A mesma coisa também para as empresas, que precisam se planejar com o gasto do funcionário. E aí são grandes planejamentos, né? A gente está falando só de um planejamento de uma pessoa, um planejamento familiar. Você está falando de uma empresa, às vezes, que tem milhares de funcionários e que precisa calcular aquilo ali
dentro do orçamento, não, nós vamos ficar sabendo aqui 2 dias antes do reajuste, a gente avisa para vocês. Gente, ferra a vida de todo mundo, é complicada essa situação, viu? Mas enfim, estão reclamando aqui muito nesse dia, né? Mas falar de transporte público não tem outro jeito não, Carol. Nossa, infelizmente. Situação muito complicada. Mas tá aí, gente, é para começar 2024, se a gente também não buscar melhoria, se a gente não cobrar, né, aí que não melhora mesmo. Então a gente tem que falar, tem que reclamar, tem que cobrar do poder público que seja mais transparente, que seja mais claro, que se comunique melhor com o cidadão. Esse é nosso papel até como imprensa aqui também, né, ser porta-voz da população e cobrar. A gente vai continuar cobrando 2024 inteiro, até o dia que a gente realmente falar assim, não, hoje a gente tem um transporte público digno, bom, de qualidade, confortável e ver a mobilidade urbana melhorando como um todo por causa disso. Pode ter certeza que esse tema a gente vai falar muito e muito ainda aqui no Central 98, segunda edição. E ao longo da nossa programação, outros temas também, sempre com ela, nossa colunista Marcela Trópia, com a gente toda terça-feira. Marcela, obrigada mais uma vez e a caixinha de perguntas continua em 2024? Com certeza. A caixinha, para quem não conhece, eu abro lá no meu stories no Instagram, @MarcelaTrópia. Você me manda um pepino e eu te trago uma solução. E nesse tema do transporte, vale dizer, gente, que eu tenho um e-book com 6 ideias para a gente melhorar a mobilidade de Belo Horizonte, com mais inovação, mais transparência, mais desburocratização. Então, se você quiser conferir esse e-book, eu te espero lá no @MarcelaTrópia para a gente continuar esse papo. Obrigada.